Queridos, boa tarde. Nós estamos aqui dentro do nosso cronograma de estudo bíblico, todas as quartas-feiras, às 20 horas. Nós já estamos preparando nosso estudo, agora um pouco mais cedo. Ele vai ser postado e você vai assistir aí como estreia. O que quer dizer isso? Às 20 horas ele vai estar disponível na sua rede social e você vai poder acessar ali no WhatsApp ou no Instagram, ou você vai poder acessá-lo também por meio do YouTube e você vai poder assisti-lo. Só que no YouTube ou pelo WhatsApp ele vai ser uma estreia, então você não vai conseguir passar para frente, você vai ter de assisti-lo todo naquele período de estreia. Por que nós estamos fazendo isso hoje também, como eu fiz quarta-feira passada? Eu já cheguei de viagem, já estou aqui em Paracatu, vocês estão vendo aí ao fundo é minha escrivaninha, minha prateleira onde coloco meus livros, né, como de costume, mas porque nessa noite, nessa quarta-feira, eu tenho reunião da comissão executiva na casa do presbítero Miron, até que vai estar lá conosco. Então eu vou estar lançando o vídeo para que você não perca a oportunidade. Mas você tem alguma dúvida? Você precisa saber um pouco mais desse assunto que nós estamos falando sobre família bíblica e sobre a família cristã como alicerce da igreja? Nos mande mensagem, nos mande perguntas. Coloque sugestões de temas sobre família que você quer que a gente aborde nas quartas-feiras, para que a gente possa atender você nesse requisito, né? E que você possa ali ter um envolvimento maior. Nós temos tido algumas questões e alguns falam sobre submissão, sobre algumas questões que precisam ser tratadas dentro do casamento. Nós vamos falar agora no Novo Testamento. Nós falamos em Malaquias, no Velho Testamento, e agora vamos falar no Novo Testamento sobre algumas questões do casamento e principalmente sobre algumas questões de família. E eu quero falar um pouquinho para você sobre essa questão de família. Então, Efésios capítulo 5, verso 22 até o verso 24. Nós vamos introduzir esse assunto e daí para frente nós vamos trabalhar e nós queremos encerrar essa primeira parte desse assunto e quarta-feira que vem vamos continuar e espero ter algumas dúvidas para que a gente possa também desenvolver isso também por meio das perguntas e assim a gente ir desenvolvendo um estudo da quarta-feira de uma forma tão profícua e tão ativa. Mas antes quero fazer uma oração pela sua vida e pela sua família. Senhor Deus, Deus de glória, Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos, exaltamos, glorificamos o teu nome, Senhor Deus, nessa tarde e início de noite. Que o Senhor possa conduzir-nos, Senhor Deus, a conhecer mais do Senhor, nos aprofundar mais no Senhor, para que possamos ter uma família plena, viva, entregue na tua presença, que possamos seguir e aprender do Senhor. É o que nós rogamos, nós pedimos no nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, eu quero começar esse texto. Ele diz o seguinte, Efésios 5, do 22 até o 24, ele diz assim: Mulheres, sujeite-se cada um ao seu marido, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas ao seu marido. Aqui, queridos, esse texto não é um texto onde dá a liberdade do marido simplesmente escravizar sua mulher e dizer, olha, eu sou cabeça e eu mando. Nós sabemos, né, dentro dessas relações nossas matrimoniais, que há situações realmente difíceis a serem conduzidas e outras situações que nós precisamos aprender a conduzir, que também não é fácil. Nós temos algumas dificuldades, porque quando, igual um exemplo, eu mesmo, pastor, falo sobre família, as pessoas tendem a olhar para a minha família como se eu e Lidiane fôssemos perfeitos, não errássemos e tudo que nós fizéssemos fosse perfeito. Lógico que no possível, naquilo que nós tentamos fazer, nós tentamos acertar sempre. Mas eu erro, Lidiane erra, e nós precisamos sempre nos acertar e crescer. Mas uma coisa que eu aprendi nessa jornada da vida é que eu preciso aprender com minha esposa. Eu sei que às vezes eu cometo alguns erros para com ela e ela para comigo, e a gente nos acertamos
em nossas conversas privadas, dentro do nosso núcleo familiar, para que a gente seja fortalecido. Mas, infelizmente, algumas coisinhas passam e são percebidas diante da igreja, diante do dia a dia, porque relacionar, queridos, é no meio das pessoas. A gente não pode dizer assim, eu sou casado só dentro da minha casa e lá eu faço tudo certinho. Não, no meio das pessoas também nós relacionamos, nós estamos perto. No meio das pessoas, às vezes, nós perdemos um pouco da nossa paciência. No meio das pessoas também pedimos perdão. No meio das pessoas nós falamos coisas que às vezes desagradam e no meio das pessoas nós acertamos também nos nossos problemas, mas há problemas que a gente resolve depois. E aí às vezes está tudo beleza e as pessoas olham de fora e pensam, nossa, mas nós vimos o problema, mas será que está resolvido? E às vezes nossos casamentos estão sempre sendo julgados. Então quando nós chegamos nesse tema que é subjeição, né, está sujeito, está debaixo da autoridade um do outro, é um tema muito delicado, porque às vezes quando a gente exerce a autoridade como marido, e nesse mundo onde a autoridade de marido está sendo colocada de lado, e o marido se tornou uma figura que compõe o lar, mas não é o cabeça do lar mais. A palavra autoritativa do marido, ou uma fala séria, ou uma postura séria, é vista muito mais com truculência do que propriamente uma fala onde ele exerce liderança. E toda fala séria tem sido pejorativa. Então, se eu não falar sorrindo, falar assim, totodinha do meu amorzinho, você está passando dos limites e você está fazendo coisas erradinhas. Se a gente não falar infantilizado, não é um sinal, se a gente falar de forma séria e não falar infantilizado, é um sinal de agressão. E isso está totalmente errado, queridos. Nós estamos construindo relacionamentos frágeis, onde nós não podemos falar com franqueza e falar do jeito que a gente é. E nossa esposa também não tem o direito de falar do jeito que ela é. E aí a gente cria um fantoche onde as aparências valem mais do que o relacionamento profundo. E sim, temos construído relacionamentos que não têm perdurado. Então você olha no padrão da sociedade, onde a maioria dos casais, os casamentos duram pouco tempo e os divórcios são base, elementares dessas relações mundanas, e muitos dos crentes buscam os exemplos mundanos e comportamentos mundanos para vivenciar um casamento cristão. Não tem nada a ver, queridos. Por isso que a consequência não é do casamento cristão, onde há ordem, onde há decência, onde há respeito, onde há ali sim palavras autoritativas com amor, mas palavras onde guiam o relacionamento. E o que acontece? O resultado é o mesmo do mundo. O que acontece no mundo? Divórcio, traição. O que acontece no mundo? Falta de companheirismo. Nós vimos na quarta-feira passada, no vídeo, se você não assistiu, assista. Você vai perceber que lá nós vemos como a agressão física, moral e existencial é pecado. E a gente precisa cuidar. Mas nós precisamos também entender que agora é necessário os homens voltarem a ser o cabeça dos seus lares. Queridos, as mulheres hoje em dia têm medo de se entregarem. As mulheres têm medo de se colocar debaixo da subjeção ou debaixo do cuidado do marido. Por quê? Porque os maridos são infantis, não são homens sérios, maduros, que podem conduzir um lar. A maioria são meninos que tentam resolver as situações de forma como meninos. E isso tem agravado as relações matrimoniais. Então, quando Cristo fala que a gente deve ser como ele, Cristo começa a chamar que os homens devem ter a maturidade. E essa maturidade é algo relevante à nossa história. Da mesma forma que Cristo também nos chama a sermos, de uma certa forma, diretivos, propositivos dentro do nosso relacionamento, como Cristo sempre foi para com a igreja. Cristo que deixou a missão para a igreja. Cristo que deixou o conduzir da igreja. Cristo que conduziu a igreja a vivenciar a grande verdade do Evangelho. E hoje o que nós notamos é que as pessoas têm fugido dessa verdade. Os homens têm deixado de ser o cabeça da casa. E quem é o cabeça da casa tem sido as mulheres a contragosto, sofrendo, têm de assumir todas as responsabilidades.
Se o homem precisa conduzir o seu lar, o que a gente percebe é que a mulher tem feito muito mais do que os homens. Hoje eu estava ensinando o Brian, né, na aula, até a Lidiane veio perguntar como que estava toda a situação, né, perguntando se eu precisava de algum auxílio, contratar uma professora, tudo. E aí eu disse, não, eu quero continuar ensinando o Brian. Aí ela assim, mas amor, você vai ficar muito cansado, você tem dedicado a maioria das manhãs para cuidar de Brian. Eu falei assim, eu faço questão. Eu preciso que o meu filho entenda que ele pode contar comigo como educador, como aquele que vai conduzir. E é tão interessante que Brian, toda vez que a gente vai estudar, ele pede para estudar. Ele faz questão, porque ele vê que aquele é um momento meu e dele, eu como pai e ele como filho, e ele pronto para aprender e eu pronto para ensinar, e juntos a gente faz a tarefa. Gente, tem sido tão gostoso. E aí Lidiane, né, lógico, ela fica me dando dicas, né? Eu tô lá ensinando e às vezes eu chego lá no quarto, deixo ele fazendo a tarefinha e vou ver como tá a Lidiane, a gente vai conversar, né? E aí Lidiane fala assim, amor, presta atenção nisso, presta atenção naquilo. E isso não é Lidiane querendo ser a cabeça do lar. Ela simplesmente está trazendo um ponto de vista do qual eu, como líder, preciso perceber. E o líder é aquele também que humildemente reconhece os seus erros e permite que a sabedoria adentre para dentro do seu lar através dos bons conselhos da sua esposa, até dos seus filhos. Nós às vezes pensamos que ser líder e ser o cabeça é simplesmente ter todas as respostas, e isso não é verdade. Isso eu nunca consegui ser e ninguém consegue ser. Nenhum pai consegue dar todas as respostas, nenhum homem consegue dar todas as respostas. Mas ser líder nos momentos difíceis, saber dar as respostas necessárias. E não é fácil. Não é fácil, muitas vezes, olhar para os olhos de quem a gente ama e dizer, você está errado. Não é fácil, muitas vezes, olhar para quem você admira e dizer, olha, você está fazendo tudo errado. Não é fácil. E cabe nós, homens, tomar essas atitudes. Cabe nós, homens, defender as nossas casas. Cabe nós, homens, defender o nosso lar. Cabe nós, homens, instruir a nossa família. Cabe nós, homens, sermos dignos de sermos seguidos. Cabe nós, homens, mudar a cada dia. Buscar em Deus o conselho e a sabedoria do alto, para poder instruir a nossa casa. Queridos, como é difícil instruir o nosso lar. E sem Deus é impossível. A coisa que eu tenho maior temor e me faz tremer as pernas é que, por muitas vezes, eu possa estar guiando muitas famílias a se encontrarem com Deus e conduzir, porque eu guio não pelo minha capacidade de fazer bem em família. Eu guio pelos conselhos que são excelentes de Deus. Então, quando eu falo para você, eu estou falando da Bíblia para você. E você recebe da Bíblia para você. E se você cumprir o que eu estou dizendo, não porque eu vivencio ou porque eu sou o melhor disso, mas porque a Bíblia está dizendo que é o melhor para você, e se você assim receber, seu casamento será uma bênção. Mas eu peço muito a Deus que eu não seja simplesmente bênção para outros, instruindo o caminho do Senhor, mas que esse caminho do Senhor que eu instrua seja o meu caminho também, a minha jornada, que a minha família esteja firme. E eu alegro a Deus, porque eu alegro em Deus, porque agora eu chego já há praticamente 16 anos de casados, e cada dia mais eu desejo continuar casado com a esposa que eu amo. E cada dia mais eu melhoro. Queridos, eu já fui muito ruim. Muito. E muitas coisas eu errei, mesmo já sendo pastor, porque a gente não é perfeito. Nunca traí minha esposa, nunca tive atos extraconjugais, nunca. Mas isso não quer dizer que eu nunca errei com ela, que eu nunca fiz ela chorar, que eu nunca decepcionei. Já o fiz. E não me alegro disso. Mas todos os dias eu me arrependo dos meus erros. Peço perdão a Deus, porque é assim na vida do crente. E olho para Deus e desejo, anseio no meu coração, de todo o meu coração, que eu consiga cumprir
tudo aquilo que Cristo cumpriu para a igreja, para com minha esposa e com meu filho. E cada dia eu tenho percebido que isso tem tornado mais difícil. Não tem sido fácil. Porque nós, a cada dia, criamos um senso crítico distante do propósito de Deus. Então, quanto sua família mais se aproxima dos propósitos de Deus, o homem é o cabeça, a mulher pode confiar no seu marido, os filhos podem continuar confiar nos seus maridos, a casa vai ter um relacionamento de envolvimento espiritual profundo. Quanto mais a gente caminha dentro dessa realidade, mais distante nós ficamos do padrão do mundo e mais nós desagradamos esse mundo. E aí esse mundo vai se levantar e criticar você. E você vai perceber que às vezes você vai trazer descontento àqueles que estão próximos de você, até amigos, pessoas conhecidas. Por quê? Porque às vezes esses amigos têm neles não o critério de casamento da Bíblia, mas tem neles o critério de casamento do mundo. Queridos, o humanismo não salvou ninguém, não vai salvar ninguém. As pessoas têm entrado dentro de uma realidade onde viver para si, se satisfazer é o melhor. E infelizmente vão encontrar vidas vazias. Se os bons conselhos do mundo fossem bons, o número de divórcios no mundo tinha diminuído e não tem diminuído. As crianças estavam sendo mais bem educadas, estavam felizes. Mas o que você percebe é o contrário. A agressividade, a destruição, a angústia aumenta. Queridos, há muito mais não cristãos do que verdadeiros cristãos. Se você fizer um levantamento, o mundo nunca esteve tão dividido. A raiva, o ódio nunca foi tão predominante. Por quê? Porque estamos distantes do propósito de Deus. A igreja está distante do propósito de Deus. E dentro dessa realidade, nós nos sentimos ofendidos quando a igreja é impactada pelos seus pecados. Uma pessoa falando sobre algumas realidades e a gente discutindo sobre a realidade do dia a dia, e eu falei uma grande verdade para uma pessoa, a pessoa pensou e estava refletindo sobre isso. E eu reflito sobre isso também comigo. Toda vez que o nosso pecado é exposto, nós nos descontentamos com aquele que expõe os nossos pecados. Então, quando uma pessoa mostra para você que há como viver um casamento de uma forma diferente e o que você está vivendo está ligado ao pecado, você pode ter certeza que você, como eu já fiz isso também, nós vamos dizer assim, mas quem é você para falar do meu pecado? Da mesma forma, nós vamos olhar para dentro de nós e percebemos, realmente, isso não é bom. Vamos nos sentir ofendidos porque alguém tem exposto o nosso pecado. Mas se você for crente verdadeiro, você vai olhar para essa pessoa depois e agradecer. Uma vez, conversando com o pastor Eduardo, um pastor amigo meu lá de Goiânia, ele estava conversando comigo sobre relacionamento. Eu e Lidiane, nós estávamos fazendo um aconselhamento, sentados dentro do gabinete dele. Pessoa muito sábia, eu amo muito, né? Foi um grande pastor na minha vida e é um grande pastor, é um bom amigo. E ele, né, sempre olhava para mim e perguntava, e isso? Saber que era o meu ponto fraco. Na época eu não era nem pastor, né? Cuidava dos jovens lá na Bom Pastor, igreja Bom Pastor, lá em Goiânia, lugar da presença de Deus mesmo. E eu me sentia ofendido. Depois de chegar em casa, conversando eu e minha esposa, eu falei assim, gente, mas pastor falou isso, pastor falou aquilo, nossa, você tá doido? Quem é ele? Depois eu parava, 2, 3 dias, refletia, pedia perdão para Lidiane sobre meus erros que ele tinha me alertado, e eu orava a Deus e agradecia, graças a Deus, que eu tenho um homem de Deus para me guiar. Não porque ele acerta todas, mas porque ele sempre falou daquilo que Deus desejava para o seu povo.
Aprenda isso, querido. Uma das grandes discussões é: será que estamos prontos novamente a sermos líderes das nossas casas como maridos? Esse texto também justifica porque não existe pastoras, porque o grande símbolo de sacerdócio é de Cristo para com a igreja, e Cristo traz isso aos homens. Esse texto também nos lembra que você, querida mulher, deve se colocar ao cuidado do seu marido. Se você não tem coragem de se colocar ao cuidado do seu marido, há algo errado no seu casamento, peça ajuda. Se você tem medo de vivenciar a vida debaixo dos cuidados do seu marido, há algo que se difere a grande cuidado de Cristo com a igreja, e assim difere também do propósito de Deus para o casamento. Família é uma expressão do cuidado de Deus, e a igreja é a expressão das famílias cuidadas por Deus. E quando você se distancia dessa verdade, você se distancia da presença de Deus. Cuidado. Cuidado. Há muitas situações que precisam ser tratadas. E cabe a você entender isso. Querido, construa sua família debaixo do cuidado. Mulher, se sujeite ao seu marido. Se coloque debaixo da autoridade dele. Deixe ele governar a sua casa. Ele deve ser o cabeça do seu lar. Ele deve dar a última palavra. A última palavra não deve ser da mulher, deve ser do marido mesmo. Ele deve guiar. E às vezes, ele vai falar coisas que você não vai agradar. Mas se ele for um marido crente de verdade, você vai entender. Você vai se abrir e vai permitir que o cuidado de Deus esteja sobre você. Você vai entender que seu marido fala essas questões porque te ama, não porque quer o seu mal. Agora, se esse marido busca subjugá-la de uma forma autoritária, cobre do seu marido dizendo: não foi assim que Cristo fez com a igreja. Não foi assim. Cristo sempre conduziu a igreja com amor. E nós, como igreja, sempre nos colocamos debaixo do cuidado desse Cristo verdadeiro. Pense sobre isso. Quem tem governado seu lar? Homens, pense, você tem sido um menino ou você tem sido um homem do qual sua esposa confia em você para que você tome as verdadeiras decisões e conduza o seu lar? Que Deus te abençoe, que você possa ter uma semana cheia da presença de Deus em sua vida. É o que eu rogo sobre você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que você tenha uma semana abençoada e até o final de semana, no nome de Jesus.